Meu nome é Rodrigo Verkman, eu trabalho com treinamento e comportamento canino. O tema de hoje, só para poder resumir, é como você faz para o seu cão te obedecer. Tá? A verdade é que você tem que fazer ele te obedecer dentro da sua casa, você tem que fazer ele te obedecer na presença de estranhos, você tem que fazer ele te obedecer na rua, você tem que tentar fazer ele te obedecer na presença de outros cães, você tem que estar te obedecer na hora que você dá uma ordem para ele entrar, para ele ficar quieto, para ele não pegar uma coisa, ou para ele poder, né, com relação ao banho, com relação à escovação. Então, o cão ele tem que te obedecer em várias situações. Para isso, você tem que ir construindo essa obediência aos poucos. Não adianta você ficar falando palavras com o seu cão, achando que ele vai te obedecer quando você disser uma palavra. Eu sempre brinco com os meus clientes que o cão ele não faz aquelas aulas que a gente fez de gramática, né? Então não adianta você ficar falando não, não, não com o seu cão, que ele não vai saber o que você quer. Não adianta você ficar chamando ele, vem aqui, vem aqui, vem aqui, porque ele não tem esse conceito da palavra vem aqui. Você tem que sempre associar uma palavra com um tipo de estímulo. E no início, quando o cão chega na sua casa, o ideal é você associar esses estímulos com coisas positivas, né? Mas nem sempre vai ser positivo, porque se você precisa que ele limitar algum comportamento dele, não adianta você ficar dando petiscos para ele que ele vai te obedecer. Então, mas no início, quando ele não sabe o que é, quando ele chegou na sua casa e aquele texto aquele vídeo que eu falei com vocês anteriormente, que é como se fosse um livro em branco, então você começa a escrever o livro com coisas positivas. Então, um exemplo simples, né? O cão, ele tá lá, começou a ficar aquele processo, começou a andar pela casa, sempre você fala o nome dele e fala o aqui, fala vem, associa uma palavra, quando ele chegar próximo de você entrega uma coisa que ele gosta, um petisquinho, um pedaço de ração. Isso aí vai depender do que você quer fazer, mas ele tem que associar que você falou aquela palavra, ele veio para próximo de você e ganhou alguma coisa. Então, toda vez que você falar aquela palavra, ele vai aproximar de você para poder ganhar alguma coisa. A gente cria associação. Os cães têm muita facilidade em aprender essa associação direta, né? Fala alguma coisa, ganha alguma coisa. Fala alguma coisa, ganha alguma coisa. E quando ele começa a fazer coisas erradas, que a gente classifica como errado, porque lembra que na cabeça dele está tudo certo. E aí se você começa a tirar a liberdade dele. E o melhor exercício para poder fazer o cão entender que está fazendo uma coisa errada é quando ele faz aquele errado, você consegue ver que aconteceu, ou no instante que aconteceu, e limita o espaço dele, ou limita o acesso dele a vocês. Porque o cão ele quer sempre ficar próximo do dono. A vida dele é ficar próximo de vocês. Quando você limita esse acesso a vocês, ou limita o acesso ao espaço, e vai começar a fazer essas associações diretas também. Se eu fiz aquilo, eu perco. Se eu fiz aquilo, eu perco. E a tendência do cão é tentar evitar de fazer aquilo ali para não perder. Existem algumas associações que são associações indiretas, que são mais complexas para o cão. Se ele já tem uma associação direta, essa de ganhar o petisco para poder aproximar de você, ou essa de quando ele começa a fazer uma coisa que você não quer, leva ele para a restrição de espaço, ele vai começar a entender que ganha quando faz o que a gente quer e perde quando faz uma coisa teoricamente que a gente não quer. E aí esse processo que é a questão da limitação, quando ele for para restrição, talvez ele chore, talvez ele arranhe a porta, talvez ele faça uma coisa que não deveria fazer para poder ver se consegue alguma coisa. Esse é o maior problema, porque se você depende do horário, depende do dia, depende do que você está fazendo, ele começa a ganir, começa a chorar, começa a querer fazer alguma coisa, pode desconcentrar do que você está fazendo, pode incomodar os vizinhos, então incomodar as pessoas da casa. E aí o ideal é você gastar a energia dele. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre brincadeiras que você pode fazer dentro de casa para poder gastar a energia dele e fazer ele ficar concentrado em você. Mas o mais importante é, quando ele puder fazer atividade na rua, ele poder sair na rua. E esse processo de sair na rua é um processo muito mais complexo que a gente imagina. Não basta você colocar o tênis, colocar a coleira e sair com o cão passando pelas portas da casa ou portas de apartamento e chegar ali, sai agitado, sai andando na sua frente, sai abanando o rabinho, sai latindo, sai contente. Em alguns casos sai até andando em duas patinhas só, como se fosse um tratorzinho, e chegar lá na rua e você vai achar que ele vai te obedecer. Isso não vai acontecer. Então esse ritual de andar na rua, esse ritual de te acompanhar na rua de uma forma adequada, de andar direitinho, ele começa um pouco antes de colocar a coleira. Mas eu vou explicar isso num vídeo específico só sobre o passo a passo de colocar a coleira. Então eu quero que vocês entendam que é melhor marcar a coisa positiva, né, do que ficar marcando só a coisa negativa, como faz essa associação. E essa associação, grande da parte das casas que eu vejo,
é o que o dono ensina para o cão a fazer. Quando ele começa a fazer uma coisa errada, você marca a coisa errada e quando ele quiser a atenção de vocês, ele vai fazer a coisa errada. E aí cria um tipo de comportamento que é inadequado. Mas isso eu vou explicar nos próximos vídeos, tá? Então pensem sobre isso.